Dando continuidade à história, A Casa 32, volume 1, escrito por Catherine Marcelli. A pequena discussão na hora do jantar abalou profundamente o equilíbrio emocional de René. Mais sensível que o marido, se sentiu angustiada por não ter, ainda que somente naquele breve momento, a parceria de que já estava acostumada. Por mais que tentasse, não conseguiu relaxar profundamente, e o seu sono durava alguns minutos até que qualquer ruído ou reação biológica do seu corpo a fazia despertar. Ficou nesse ritmo, dormindo e despertando, mudando a sua posição na cama para buscar a comodidade de que precisava para o repouso tão esperado, mas não teve sucesso. Jacques também havia se desarmonizado interiormente, mas sabia dosar melhor as suas prioridades. Com o corpo cansado e a mente exausta, deitou-se e não demorou a cair em sono profundo. Os sentimentos de animosidade que ambos nutriam um pelo outro naquele momento criaram uma repulsa energética que dificultava até mesmo a aproximação física de seus corpos. Cada um repousava em seu canto da cama, com um enorme espaço entre ambos. Brás observava a cena, de um outro ângulo. Esperou que René se desligasse de seu corpo físico, mas o desprendimento da esposa de Jacques estava longe de acontecer. No pouco tempo que deixava os seus sentidos em estado letárgico pelo breve sono, o seu espírito não conseguia se libertar dos liames do corpo físico, permanecendo como uma sombra ao lado da carcaça cansada e abatida. Brás observou Jacques ao lado do corpo, totalmente independente, ligado apenas pelo fio prateado que o mantinha na sua vida física, e disse em voz alta: "Hoje a brincadeira vai ser só com você." Jacques estava sentado ao lado do seu corpo, olhava para o nada. Seus sentidos estavam completamente adormecidos. Brás colocou os pequenos braços finos sobre os ombros do seu perseguido, abraçando-o com certa delicadeza. Os fluidos de Brás envolviam Jacques em vibrações escuras e desajustadas. Saíram junto do quarto, desceram as escadas e passaram pela porta sem dificuldades. Ao cruzarem o grande portão que dava para a rua, não notaram a presença de Charlotte sentada ao lado do pé de amoras. Charlotte observava toda a movimentação da casa, mas o seu olhar constantemente fitava a velha cabana do lago. Perdida em seus pensamentos, não notou a presença de um ilustre senhor que se sentou ao seu lado. No que pensa? Charlotte virou-se para o homem e sorriu com timidez. Quem é o senhor? Sou Liam, um amigo da sua família de longa data. O homem tinha um semblante tranquilo e sereno. Os cabelos eram totalmente brancos com fios finíssimos. Vestia roupas claras, largas, em formato de túnica. Com uma voz segura, porém mansa e acolhedora, continuou: "Há muito eu acompanho a situação em que a sua família se encontra, especialmente a sua mãe." Charlotte deixou algumas lágrimas discretas correr em seu rosto e desabafou em voz baixa: "Eu não sei como ajudá-la." Liam colocou sua mão no ombro da moça. "Acalme o seu coração. Você a ajuda muito, mas Rose só poderá sair dessa situação por ela mesma." "Eu sei disso, mas eu não entendo por que as coisas chegaram a esse ponto. Essas criaturas exalam tanto ódio. Eu nunca havia visto nada parecido. Eu não sei como lutar contra isso. E o meu pai? Não tenho ideia de onde esteja. Talvez pudesse me ajudar com mamãe." Charlotte cobriu a face com as mãos, escondendo o choro angustiado que não conseguia conter. O seu pai ainda precisa de um tempo para se adaptar à nova condição. Do jeito que ele está, não poderá fazer nada por sua mãe.
Está acolhido, porém ainda muito fraco. Charlotte levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e virou-se para Liam. Quando eu poderei vê-lo? Já faz algum tempo que se desprendeu da vida terrena, afinal. Esse dia não tardará a chegar. Por que querem tão mal a minha mãe e a essa pobre família? São irmãos em estado moral baixíssimo. Ainda se regozijam com o sofrimento alheio. A sua mãe atraiu grande parte desses irmãos infelizes quando esteve nas regiões inferiores, espiando a sua condição de demência temporária. Charlotte baixou a cabeça, mas continuou ouvindo com atenção. Mas a situação realmente delicada é de Aldraz. Ele é o grande perseguidor do seu pai e se aproveita desses infelizes que escraviza para executar o seu plano de vingança. Mas por quê? O que foi que meu pai fez? Por que quer se vingar? Essa é uma história bastante longa. É muito antiga. Por ora é importante que saiba que Aldraz está esperando a presença do seu pai na casa. Sabe que a qualquer momento isso vai acontecer. Enquanto isso, ele cria essa nuvem de perturbação para tentar atraí-lo. E se ele encontrar o meu pai do jeito que o senhor disse que ele está fraco? Se Aldraz conseguir chegar até ele, não conseguirá. A região onde o seu pai está ainda é muito densa, mas com nobres e dedicados trabalhadores que protegem o lugar de espíritos como ele. E por enquanto, o seu pai está seguro. Não posso lutar contra todo esse ódio, eu não posso. Não pense no ódio de Aldraz, nem no desespero dessas pessoas que se sentem ligadas a ele pela inferioridade moral que ainda carregam. Pense que você é uma chama viva que está aqui, acesa em meio a toda essa escuridão. O rapaz e o menino podem te ajudar. Poderá se comunicar com eles, assim como já faz com Marcel. E como eles poderão me ajudar? Ambos são portadores de grande sensibilidade e aos poucos se darão conta disso. Vocês não estão desamparados, esquecidos ou sozinhos. Tudo tem um propósito e ninguém carrega uma cruz que não lhe pertença. Charlotte olhou para Liam com atenção. Charlotte, seja chama na vida de todos. Todos eles, ilumine a escuridão. Liam abraçou a jovem, comovida com as palavras daquele que trouxe a paz para o seu coração, já sem esperanças. Do outro lado do portão, nas calçadas frias de Bernay, pessoas passavam de um lado para o outro em uma movimentação que contrastava com a calmaria daquelas ruas nas horas de sol. Em meio a essa multidão, Brás seguia abraçada a Jacques, passando por ruelas e becos, como se buscasse algo importante. Por fim foi atraído por uma música que vinha de longe. Seguiu a melodia e chegou a um bar que ainda funcionava a todo vapor. Bebidas, homens, mulheres. Era difícil distinguir os encarnados dos desencarnados. Tamanha era a semelhança vibratória. Brás avistou um homem sentado à mesa com duas mulheres. Ele bebia e fumava freneticamente. Entre um gole e outro, beijava uma das mulheres enquanto acariciava as pernas da outra. É aqui que vamos ficar. Aproximou-se do homem e esperou que ele soltasse a fumaça que havia tragado. Assim que largou a substância carregada de nicotina e fluidos, Brás aspirou com a voracidade de quem não podia perder uma grande oportunidade. Jacques e Brás não estavam a sós com o trio. Ao lado das duas mulheres, estranhas criaturas com forma feminina desfrutavam das sensações das mulheres, riam e se ligavam ao homem com carícias e palavras de baixo calão. Ao notarem a presença de Jacques, se aproximaram cada uma de um lado. O envolveu em teias vibratórias que ele não encontrava forças para sair. Jacques sentiu-se atraído pela orgia que começava a se desenhar.
se entregando às criaturas que rapidamente deixaram de lado as duas mulheres e o homem embriagado. Brás soltava gargalhadas enquanto sugava o hálito do homem embriagado de álcool e nicotina. Enquanto isso, do lado de fora da casa 32, sozinha, Charlotte permanecia em prece, emanando energias benfazejas que incomodavam a velha senhora guardiã de Rose. Não suportando mais tais vibrações, a senhora se afastou do casebre e seguiu para o interior da casa, deixando Rose livre de suas influências perturbadoras, pelo menos por aquele momento. Marcel estava sem sono. Resolveu acabar de ler um livro quando se deu conta do adiantado das horas. Preciso dormir. Amanhã sairei em busca de mais escolas. Eu preciso estar descansado. Falava para si mesmo enquanto ajeitava sua cama para o repouso. Resolveu buscar um copo de água antes. Desceu as escadas e chegou à cozinha, observado pelos visitantes sem notar. Abriu a geladeira e retirou uma garrafa de água gelada. Um homem com um corpo completamente deformado se arrastava em direção a Marcel. Tinha pequenos objetos que chacoalhavam cada vez que se mexia. Os seus pés estavam cobertos de feridas purulentas que lhe impediam ficar de pé. As pernas eram retorcidas e o tronco repleto de chagas. Os braços também eram retorcidos e a cabeça tinha um formato pontiagudo que se inclinava para um dos lados. Em meio ao silêncio da madrugada, Marcel escutou os pequenos chacoalhos enquanto bebia água, encostado na pia. Ao ouvir o barulho peculiar, colocou lentamente o copo sobre a bancada e percebeu o barulho aumentar, se aproximando, bem devagar. Olhou para os lados e não viu nada, nem ninguém. Foi até a parte de trás da casa, mas também não havia nada. Seguiu para a sala e parou para tentar captar o ruído novamente. Não ouviu mais nada. Olhou toda a sala e subiu as escadas. A aberração tentou acompanhá-lo, mas parou no primeiro degrau. Marcel chegou ao seu quarto, certo do que havia escutado. Lembrou-se das palavras de Claire e começou a considerar a possibilidade de ter se enganado quanto à sanidade da mulher. Deitou-se em sua cama e, em seus pensamentos, pediu a Charlotte que não o deixasse sozinho. Charlotte se sentiu atraída para casa, como se um ímã irresistível a puxasse. Marcel continuava: Meu amor, fale comigo. Eu sei que pode me ouvir. Onde você está agora? Charlotte não costumava entrar na casa nas horas escuras, mas seguiu aquela força que a empurrava para o seu antigo quarto. A voz de Marcel ecoava em seus ouvidos: Fale comigo, meu amor. Charlotte ouviu a sua petição. Estou aqui, meu amor. Com o perfume de flores ocupando todo o quarto, os sentidos de Marcel foram aos poucos entrando em estado de repouso. Já com os olhos fechados, murmurou baixinho: Fica comigo essa noite. Charlotte passou a mão no rosto de Marcel e com um sorriso se aproximou do ouvido do seu amor. Você é a chama que ilumina os meus medos e eu serei a sua. Sentada ao seu lado, repousou a cabeça no peito de Marcel. Eu estou aqui. Uma paz sem precedentes tomou conta de Marcel. Ele já havia aprendido a conhecer aquela sensação. Só podia ser Charlotte. Sei que é você. Obrigado por vir. Charlotte entrelaçou as suas mãos nas mãos de Marcel. A combinação de fluidos dos dois era clara. Marcel se entregou ao entorpecimento do seu corpo físico e Charlotte permaneceu ao lado de Marcel até que o seu corpo espiritual se desprendesse. Charlotte beijou a fronte do seu corpo fluídico e deixou a casa, mais fortalecida e mais feliz. Os pássaros cantavam timidamente sobre os galhos molhados das árvores. As folhas, ainda encharcadas pela chuva da madrugada,
dançavam lentamente com a brisa fria daquela manhã de céu cor de gris. O despertador tocou, interrompendo o silêncio no quarto de Marcel. As cortinas fechadas davam um ar de penumbra ao cômodo, que ainda mantinha o aroma de flores no ar. Marcel abriu os olhos e interrompeu o som estridente. Lembrou-se da madrugada e da presença de Charlotte ao seu lado e sorriu sozinho. Tinha certeza de que as suas preces para Charlotte eram ouvidas. Marcel ainda não havia parado para pensar racionalmente na situação que se apresentava diante dele e não tinha pressa em fazê-lo. Há muito não sentiu seu coração tão leve. Lembrava vagamente de viver a mesma sensação somente em sua época de criança. Era uma alegria sem condições que o fazia ser forte e frágil, livre e cativo. Buscou o anel no esconderijo do seu travesseiro. Aquele anel era o mais próximo que poderia chegar de Charlotte de forma tangível. Beijou com carinho a joia preciosa. Bom dia, meu amor. Aquele seria um dia cheio. Planejou sair em busca de mais escolas para oferecer os seus serviços. Estava particularmente confiante. Desceu as escadas com entusiasmo. Chegou à cozinha e se deparou com René arrumando a mesa para o café. Bom dia, mãe. Já de pé? Bom dia, meu filho. Eu tenho que levar Alain para comprar o uniforme, o material. Amanhã ele já começa na escola nova. Bom. Dormiu bem? Muito bem. E a senhora? René suspirou com quem precisasse colocar para fora sua angústia. Enquanto derramava o café na xícara de Marcel, relatou seu drama. Não preguei o olho direito, acordava toda hora, horrível. Calma, dona René, aos poucos vamos nos acostumando com a vida nova. Tudo vai se arrumar. Deus te ouça, meu filho. Eu vou chamar o seu irmão, como o bolo de fubá. Está do jeito que você gosta. Sozinho na cozinha, Marcel lembrou-se do estranho fato ocorrido na madrugada. Lembrou-se do barulho bizarro dos chocalhos. Pensou em compartilhar a sua história com Jacques ou René, mas achou melhor guardar para si. Precisava entender melhor o que havia acontecido. Cortou uma fatia de bolo pensando nas histórias que ouvia de seus amigos em Ornans. Histórias de fantasma, de pessoas que voltavam dos mortos e assombravam aos vivos. Nunca havia pensado no assunto com seriedade, mas isso começava a mudar. Seus pensamentos foram interrompidos com a chegada de Alain e de René. Olha o rapazinho aí, estou orgulhoso de você. Conseguiu dormir uma noite inteira sozinho. Alain se sentou e olhou para Marcel com orgulho, mas não tinha motivos para comemorar. Tinha em suas mãos um problema de difícil solução. Marcel sentiu a falta de Jacques. E papai, não acordou? Não, está roncando como um porco. Deixei-o dormindo assim, perturba menos. Marcel estranhou a reação de sua mãe. O que aconteceu? Vocês brigaram? Deixe isso para lá, nem vale a pena. Eu vou me arrumar. Alain, tome o seu café. A senhora não vai comer nada? Não tenho fome. Como alguma coisa na volta. Marcel olhou para Alain buscando alguma explicação. Sabe o que aconteceu? Preocupado com a sua situação, Alain ignorou a pergunta do irmão e em tom baixo iniciou a conversa reveladora. Marcel, você não vai acreditar no que aconteceu ontem. O que houve? Alain contou a sua experiência macabra, com detalhes, a voz da mulher e o que ela havia dito. Marcel escutou aturdido as palavras do irmão. Acredite em mim, por favor. Ela vai voltar hoje. O que eu digo a ela? Marcel tentou organizar a sua mente às novas informações. Sempre deu bons conselhos ao seu irmão, mas pela primeira vez não sabia o que dizer. Você não teve medo? Um pouco no início, mas eu sabia, não sei como, que ela não iria me fazer mal. Diante da coragem inesperada de seu irmão, diante de fatos tão graves,
Marcel resolveu compartilhar a sua própria história. Eu tenho algo para lhe dizer, mas terá que me prometer que ficará entre nós dois. Alain assentiu com a cabeça. Quando Marcel começou o seu relato, René chegou à cozinha. Ainda não terminou? Vamos, Alain, eu quero sair antes que seu pai acorde. Alain se levantou. Vou me arrumar. Passou por Marcel e falou em seu ouvido. Na volta nós conversamos. René retirou a xícara de Alain da mesa. Que segredos são esses? Coisas do Alain. Bom, eu tenho que ir também. Eu vou pegar alguns documentos. René beijou o filho mais velho. Vá com Deus e boa sorte. Vou precisar, mãe. Estamos todos confusos com tanta novidade. Tenha paciência com o papai. René sorriu sem muita empolgação. Vou tentar. Marcel deixou René só na cozinha. Cansada da noite anterior, se sentou na cadeira para tentar recuperar um pouco da sua força antes de sair. Jacques está velho, realmente preciso ter mais paciência com ele. Em cima da mesa, com as pernas cruzadas, Brás sentia as vibrações de arrependimento vindas de René. Com certa velocidade se dirigiu para a cadeira ao lado e se aproximou. Teu marido é um imprestável. Ele gosta de se divertir. As emanações vindo de Brás encontraram certa dificuldade para agregarem-se com as de René desta vez, mas foram suficientes para interromper o fluxo de pensamentos cordiais que ela começava a desenvolver. Percebendo o inevitável adiantamento dos seus planos, resolveu fazer companhia a Jacques. Abandonou a cozinha e foi até o quarto do casal. Sentou-se na cabeceira da cama e resolveu esperar a volta da sua presa ao velho corpo de carne. René foi em busca de Alain e saíram, logo após Marcel, deixando Jacques sozinho na casa com Brás. O devaneio de Jacques, em desdobramento, viveu com Brás durante a madrugada, trouxe consequências para o seu corpo físico. As vibrações inferiores que as infelizes criaturas trocaram com ele havia desajustado completamente o seu campo de forças. As células do corpo físico começaram a reagir às constantes ordens de desajuste que o corpo espiritual comandava. Ao lado do corpo em repouso era possível notar a corrente de fluidos inferiores que passava do perispírito de Jacques para o seu corpo material. A imunidade abalada foi o primeiro sinal de desajuste inevitável. Jacques finalmente despertou. Sentia dores na cabeça e nas costas e sentia como se o seu corpo pesasse 1 tonelada. Sentou-se na cama enquanto tossia, colocando as mãos na garganta que doía. Brás saltou da cabeceira para o lado de Jacques. Relatou em seu ouvido com detalhes todas as sensações que ele havia compartilhado com as mulheres libertinas. Jacques reviveu as sensações inconscientemente, piorando o seu estado geral. Tentou levantar-se da cama, mas não conseguiu. Voltou a se deitar, cobrindo-se com urgência devido ao frio atroz que sentia. Ainda era de manhã quando Marcel voltou para casa. Havia logrado seu objetivo. Começaria no dia seguinte a dar aulas em um colégio no bairro vizinho. René e Alain chegaram um pouco depois. Alain saiu em busca de Marcel e o encontrou no quarto de Jacques. Ao lado do pai, Marcel conversava com Jacques visivelmente enfraquecido. Não se preocupe, meu filho. É só um resfriado. Daqui a pouco estarei melhor. Mesmo assim, tem que se cuidar. Eu vou pedir à mamãe para fazer uma sopa. Ele se dirigiu ao irmão caçula. Alain, chame mamãe aqui. Alain saiu e voltou com René alguns minutos depois. A esposa olhou surpresa para o marido ainda na cama. Mas o que houve? Acho que ele pegou um resfriado. Pode fazer uma sopa quente? Acho que fará bem para ele. Brás iniciava uma aproximação à esposa preocupada, quando se viu atada em seu propósito.
Sentiu a atmosfera do quarto mudar completamente. Não conseguia mais manter-se no cômodo, que exalava um aroma que ele repudiava alucinadamente. Charlotte entrava no quarto. A filha de Orlan aproximou-se de René e carinhosamente envolveu seus braços sobre ela. Cuide do seu marido. Ele precisa de você agora. Lembre-se de todas as vezes que cuidaram um do outro. René olhava compadecida para o marido. Eu vou fazer uma canja. Ele vai melhorar. René seguiu para a cozinha acompanhada de Charlotte. Marcel sentiu o aroma de flores e olhou para Alain. Está sentindo esse cheiro? Alain expirou profundamente. Sim, cheiro de flor. Marcel sorriu aliviado. Então era real. Está sentindo, pai? Perguntou com entusiasmo. Estou sentindo um enjoo infernal, isso sim. Marcel afagou os cabelos brancos de seu pai. O senhor vai melhorar. Alain se aproximou do irmão. Marcel, vem para o meu quarto, vamos continuar a nossa conversa. Vamos, mas deixa a mamãe voltar. Na cozinha, espíritos amigos aguardavam por Charlotte e René. Eram 3 homens e uma mulher. Charlotte e a mulher ficaram ao lado de René e, enquanto a canja estava sendo preparada, a mulher colocou as suas mãos sobre a iguaria, liberando fluidos luminosos que se mesclavam aos ingredientes da panela. Os homens se dirigiram ao quarto do enfermo. Através das mãos, transmitiam fluidos para o corpo físico de Jacques. As moléculas invisíveis penetravam no corpo espiritual que, recebendo a carga de energia, automaticamente modificava as células do corpo físico. Jacques adormeceu. Os amigos invisíveis deixaram a recâmara. Colocando a mão na fronte de Jacques, Marcel constatou animado. Acho que a febre diminuiu. Deixe o papai descansando, vamos. Alain tinha pressa. Marcel também. Antes de sair, Marcel abriu um pouco as janelas e viu Braz observando o quarto do jardim, visivelmente contrariado. Assombrado pela visão daquela criatura assustadora, Marcel projetou a cabeça para fora da janela para enxergar melhor. Piscou os olhos rapidamente e, ao abrir, percebeu que o jardim estava vazio. Marcel, vamos, Marcel, o que foi? Marcel olhou para o irmão e não conseguia falar. Voltou a olhar pela janela. Não havia mais ninguém. O que foi? Marcel não tinha mais dúvidas. Não estavam sozinhos na casa. Abriu a porta do quarto e fez um gesto para que Alain passasse. Vamos conversar. Jacques dormia pela primeira vez em equilíbrio pleno, enquanto Marcel e Alain conversavam às portas fechadas. Alain contou a Marcel a sua experiência com Hermínia. Aquela revelação fez com que Marcel começasse a entender o cenário que se desenhava. Após ouvir o relato do irmão, Marcel entendeu que Alain era bem mais forte do que havia suposto e resolveu dividir os seus pensamentos acerca do assunto. Estou orgulhoso de você, rapazinho. Você não está sozinho nessa situação. O que quer dizer, Marcel? Você deve se lembrar da senhora Claire. O que o papai disse sobre ela? Ela disse que via pessoas do outro mundo. Sim. Ela disse que ouvia barulhos, ruídos, coisas assim. Isso foi confirmado pela senhora Gertrudes, lembra-se? Alain assentiu com a cabeça e Marcel caminhou até a janela, seguindo com a conversa. Eu confesso que eu achei a senhora Claire meio fora de si, mas depois eu comecei a reconsiderar. Eu senti uma presença no meu quarto, desde a primeira vez que eu entrei nele. Uma presença? Quem era? Marcel olhou para o retrato de Charlotte e voltou a olhar para Alain. A nossa prima Charlotte, filha do tio Orlan. Alain pegou o retrato e olhou para o irmão com surpresa. Foi ela? Foi ela que você sentiu no quarto? Marcel volta a sentar-se. Sim. Mas
esse não é o problema. Pelo contrário, Charlotte é uma presença que me faz muito bem. O que realmente me deixa confuso foi o que eu ouvi na noite passada. Marcel contou a Alain a experiência do barulho dos chocalhos. Alain ouvia com os olhos arregalados. Mas o pior foi hoje, ali, no quarto do papai. Alain se ajeitou como se estivesse se preparando para a revelação importante. O que aconteceu lá? Aquela hora que eu olhei pela janela? Eu sabia, você mudou a sua cara. O que aconteceu aquela hora? Pela primeira vez eu os vi. Quem você viu? Um homem. Mas tinha uma aparência diferente. Vou poupar você dos detalhes, mas eu posso te dizer que era assustador. Alain não escondeu a reação de medo, arregalou os olhos e apertou as mãos. E agora? Temos que entender o que está acontecendo. Eu creio que o mal que eles podem nos fazer é nos abalar, nos intimidar. Só isso. Nós precisamos ser fortes como você foi com a mulher. Eles não vão nos fazer nenhum mal. Charlotte poderia nos ajudar? Se você pudesse vê-la como viu tal homem? Se ela estivesse mesmo aqui? Deve saber o motivo de eles estarem aqui na casa dela também. Marcel suspirou. É o que eu mais quero, poder vê-la, falar com ela. E hoje? O que eu faço? Ofereci ajuda à mulher, a Hermínia. Diga que vai ajudá-la, mas que precisa de alguns dias. Tente saber o motivo dela estar aqui. Quem está com ela? Acha que consegue fazer isso? Sim, eu consigo. E você, tenta falar com a Charlotte. Marcel sorriu. Esteja certo que sim. Alain olhou mais uma vez para o retrato. Ela é bonita. Sim, ela é linda. Se ela estivesse viva, você namoraria com ela? O que você está dizendo, rapazinho? O que sabe desses assuntos? Sobre esses assuntos, nada ainda. Mas sobre você eu sei bem. Nem para Sara você olhava desse jeito. Agora você entende dos meus olhares? Está certo. Vamos ver o pai. E lembre-se, nada de abrir a boca. Isso fica entre nós. Está bem. Antes de deixarem o quarto, Marcel colocou as mãos no ombro do irmão. Você tem certeza que consegue fazer isso? Não vai ficar com medo? Eu tenho certeza. Estamos juntos, não estamos? Sempre. Marcel abraçou seu irmão. Estava orgulhoso da sua coragem. No fundo, Alain tinha receio do que viria. Não havia sentido medo de Hermínia, mas o seu coração saltava quando pensava na sensação do sonho ruim que havia tido. Respirou fundo e seguiu em frente. Marcel estava com ele. Isso bastava. A tarde seguiu um pouco mais tranquila. René já conseguia pensar no marido com mais serenidade. Jacques tomou a canja e recebeu mais fluidos que contribuíram para sua melhora. A noite começava a cair e do lado de fora da casa algo acontecia. Liam e mais 3 espíritos amigos faziam vigília no quintal da família. Hoje teremos que ajudar Charlotte para que as vibrações da casa sejam as melhores, dentro do possível. Tentaremos manter esses infelizes em estado letárgico para que não mande emanações para Aldraz. Se ele aparecer, as coisas ficarão mais difíceis. Marion se dirigiu a Leon em tom urgente. Sim, pode ir. Ficarei aqui aguardando Charlotte. Marion e os 2 espíritos se dirigiram à casa. A velha senhora guardiã de Rose estava na entrada, de onde podia continuar mandando as suas sugestões infelizes para a sua prisioneira. Foi a primeira a sentir as vibrações de Marion. Malditos! Deve estar aqui em algum lugar, eu posso sentir. A superioridade moral de Marion e dos outros amigos invisíveis impedia que eles fossem percebidos de forma clara pelos perseguidores infelizes. Eles apenas sentiam um grande mal-estar, resultado da alteração energética que os envolvia.
A perseguidora guardiã sentia suas forças esvaindo-se pouco a pouco. Sentia-se desnorteada, entorpecida, caminhava desorientada de um lado para o outro. E assim foi com os outros. Alguns não conseguiam sair do lugar, outros desmaiavam, caindo ao chão, perdidos de si mesmo. Assim que sentiu as vibrações superiores, Brás correu para o porão. Andava de um lado para o outro como um bicho acuado. Andava pelas paredes, corria pelo teto, sentia suas forças limitadas. Algo acontecia e ele não podia evitar. Um dos benfeitores se dirigiu a Marion. Charlotte deve se apressar. Não conseguiremos manter esse escudo fluídico por muito tempo. Marcel estudava em seu quarto acompanhado de Alain, que fazia algumas anotações. Jacques dormia enquanto René, deitado ao seu lado, remendava algumas meias. No jardim, Charlotte se juntou a Liam. Eu estou pronta. O senhor acredita que será possível? Marcel conseguirá me ver? Tudo está preparado para que Marcel goze de suas faculdades com toda a tranquilidade, sem influências inferiores. O ambiente está propício. Você só terá que adaptar-se a tudo o que te rodeia e que já fez parte da sua vida um dia. Fique tranquila. A providência divina cuidará para que a mediunidade de Marcel flua da melhor maneira. Charlotte sorriu confiante. O menino está com ele. Espere-o sair. Não tardará a acontecer, instruiu o benfeitor. E assim aconteceu. Marcel terminou a sua leitura e guardou seus livros, demonstrando cansaço. Rapazinho, já é hora. Vá para o seu quarto e seja corajoso. Lembrou-se o que terá que dizer? Sim, farei do jeito que combinamos. Está seguro do que vai fazer? Alain suspirou confiante. Sim, eu estou. Estarei bem aqui. Sabe disso, não sabe? Sei. Quer que eu te leve até lá? Melhor não. Qualquer coisa eu te chamo. Marcel acariciou os cabelos do irmão. Vá, boa sorte, rapaz. Alain sorriu e seguiu com segurança. Em seu quarto, Hermínia esperava seu mais novo aliado sentado em sua cama. Estava mais fraca do que o normal, mas sem a falta de ar habitual, e viu Alain se aproximar, mas não conseguiu falar. Alain fechou a porta e colocou seus cadernos sobre a escrivania. Sentou-se em sua cama ao lado de Hermínia. Sentiu o seu braço arrepiar. Não teve dúvidas, Hermínia estava ali. O arrepio chegou até a nuca. Fechou seus olhos e tomou coragem. Hermínia, você está aqui? Hermínia buscou forças para responder. Estou aqui. Estou aqui. Alain ouviu a voz da mulher. A sua coragem aumentou. Eu vou lhe ajudar. Dê-me mais um tempo, mas eu não quero que fique triste ou preocupado, está bem? A resposta demorou a chegar. Sem muito esforço, a pobre mulher começou a chorar. Vou esperar, criança. Eu vou esperar. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Pois então descanse. Pode ficar aqui, só não fique me olhando. Fique e descanse. Hermínia chorava, mas desta vez não era um choro de desesperança. Apesar da fraqueza de que estava sendo acometida, sentiu seu coração sossegado. Depois de tanto tempo, não lembrava mais o que era ouvir uma palavra de conforto. Chorou de gratidão. Não olharei, não olharei. Hermínia foi para o canto do quarto, recostou a cabeça nas pernas fracas e fechou os olhos molhados de lágrimas. Soluçava baixinho. Alain ainda podia ouvir os soluços tristes. Não chore. As palavras de Alain eram uma prece de amor para o seu coração. Aos poucos, o seu choro deu lugar ao silêncio. Alain deitou-se com o coração profundamente comiserado. Não teve coragem de insistir em inquéritos com a mulher. Esperaria que ela ficasse mais forte. Não tinha pressa. Compartilhou do silêncio de Hermínia e dormiu em paz. Charlotte já estava em seu antigo quarto,
observava Marcel de olhos fechados, perdido em seus pensamentos, deitado em sua cama. Começou a olhar em volta, as paredes, as cortinas do seu antigo quarto, a mesinha de cabeceira. Reviveu as suas lembranças mais profundas. O aroma de flores começou a invadir o quarto e Marcel abriu os olhos. Aquele perfume singular inebriava os seus sentidos de uma maneira que não conseguia entender. Por mais que tentasse, logo voltou sua atenção para o que lhe cercava. Marcel finalmente teve a sua grata surpresa. Charlotte estava de pé, na sua frente, com todos os detalhes que ele já conhecia tão bem. Marcel tentou se levantar, mas não conseguiu seguir em frente. Estava estático, sem acreditar no que via. Marcel já havia estado com Charlotte em desdobramento, e embora a sensação plena daquele encontro tivesse marcado seu perispírito profundamente, não reteve em sua memória as lembranças de forma nítida. Naquele momento, pôde ver, com nitidez e absoluta e riqueza de detalhes, aquela que desde o primeiro dia em que chegou na casa havia dominado completamente os seus pensamentos. Marcel estava encantado. Charlotte era exatamente como no retrato. Os olhos carinhosos da moça penetravam no íntimo de Marcel como ninguém mais havia logrado fazer. Charlotte se aproximou de Marcel, estendendo-lhe os braços. Sou eu, não tenha medo. Aos poucos, Marcel conseguiu ter de volta o domínio do seu corpo e das suas emoções. Ergueu seus braços, deixando as suas mãos tocarem as mãos do corpo espiritual de Charlotte. Eu não tenho medo. Charlotte se sentou na beirada da cama e olhou profundamente nos olhos de Marcel. Não imagina a felicidade que eu sinto em saber que você pode me ver. Marcel encostou seus lábios na fronte de Charlotte, que fechou os olhos para desfrutar melhor a sensação única daquele contato tão esperado. Também de olhos fechados, Marcel sorriu emocionado. Como pedi por isso? Como pedi? Charlotte voltou os olhos para Marcel. Marcel, não temos muito tempo, eu preciso lhe falar. Pois fale, eu estou lhe ouvindo. Charlotte explicou com detalhes o que acontecia na casa. Explicou a situação de sua mãe, do seu pai e falou sobre a vingança de Aldraz. Algo ainda sem sentido para ela. E falou sobre a ajuda de Liam e de outros amigos do seu plano. Marcel olhou para a prima, tentando processar as informações que até alguns dias atrás seriam absurdas para ele. Charlotte prosseguiu. Você e o seu irmão podem nos ajudar a ajudá-los e assim acabar com tanto sofrimento. Como poderemos ajudar? A princípio é importante que façam orações, uma vez ao dia, todos vocês reunidos, de preferência no cair da noite. Isso vai diminuir a ação deles sobre o que vivem nessa casa, inclusive aos desencarnados. É essa ação que precisa evitar. Marcel acariciou o rosto da amada. Essa ajuda se estenderia até a tia Rose? Charlotte abaixou a cabeça. As preces ajudarão a ela também. Talvez assim um dia consiga me ver ou me ouvir. Marcel levantou o rosto de Charlotte. Vamos conseguir ajudá-la. Estou certo disso. Charlotte sorriu. Obrigada, Marcel. Agora eu preciso ir. Mas por quê? Por que já? Marcel, você precisa adormecer, guardando os melhores pensamentos possíveis, sem emoções inferiores ou qualquer sentimento que desestabilize o seu tônus vibratório. Esta está sendo a noite mais feliz da minha vida. Com certeza absoluta eu terei os melhores pensamentos possíveis por muito tempo. Charlotte sorriu e Marcel continuou. Eu vou te ver sempre? Sempre que necessário. Marcel aproximou o rosto de Charlotte ao seu. Jamais havia experimentado esse sentimento. É tão intenso e ao mesmo tempo tão leve,
Eu olho para você e eu vejo tantas coisas, eu sinto tantas coisas. Eu também sinto, mas não é o certo. Por que você diz isso? O que temos, afinal? Pertencemos a mundos diferentes. Precisa viver a sua vida aqui na Terra e eu seguir com a minha. Nunca estive tão próximo de alguém em toda a minha vida. Eu também não. Então, eu não me importo que pertençamos a mundos distintos. O único que me importa é poder estar com você e falar com você. Charlotte deixou uma lágrima cair. Eu preciso ir. Me promete que vai se cuidar? Prometo. E você, me promete que vai voltar? Sempre estarei por perto, ainda que não me veja. Marcel beijou a mão de Charlotte, confiante de que aquele não seria o último encontro. Aos poucos, os contornos de Charlotte se tornavam menos densos e Marcel observava o fenômeno com a máxima atenção. Assim como o céu azul perde a sua luminosidade com o pôr do sol, Charlotte desapareceu por completo das vistas de Marcel, que, emocionado, agradeceu pela graça recebida. Estava sorrindo sem que se desse conta. Queria guardar aquele momento para sempre. Se levantou e seguiu para o quarto de Alain para compartilhar da sua felicidade, mas encontrou o irmão adormecido. Voltou para o seu quarto e deitou-se em sua cama. Nunca havia estado tão feliz. Finalmente havia encontrado o amor, havia encontrado Charlotte. Aguardem, a história continua.